Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. É que é a chave que vira no time do Cruzeiro. Aquela chavinha da derrota pro Emelec, depois a desclassificação na Libertadores para o River Plate nos pênaltis, aí você vai somando todos esses pontos e você vai ver. Aí você vai notar salários atrasados, polícia na porta, presidente afastado, Polícia Federal, diretor de futebol afastado, assume o presidente do conselho para tentar resolver um problema que era sem solução. É só pegar a declaração do Zezé Perrella ontem depois da partida. E da panelinha? E a panelinha? Esse é um outro ponto. O torcedor do Cruzeiro chegou à seguinte conclusão. O grande erro do Cruzeiro nessa temporada foi ter demitido o Rogério Ceni. Tinha que ter demitido, tinha que ter afastado, tinha que ter feito alguma coisa com os jogadores que não queriam nada com o Cruzeiro. Essa é a versão dos torcedores do Cruzeiro. Sim, mas ontem eles abraçaram o Rogério e ficaram pé da vida quando ele saiu também. Os torcedores entendendo que a diretoria devia ter se aliado ao Rogério, entendendo que aquele era o momento de você fazer uma transposição. Ó, saímos daqui, vamos para lá, mas preciso disso aqui. Tá cheio de clube que é refém da arquibancada. Mas quando a arquibancada tem razão, aí os caras viram refém de jogador e não da arquibancada. É verdade. Quando você tem que dar ouvidos à arquibancada, os caras não ouvem. Quando você tem que ignorar as manifestações de arquibancada, os caras se deixam pressionar e fazem tudo errado. É uma pena, gente, uma pena mesmo, sincero. A gente começou o ano, alguém podia imaginar que o Cruzeiro ia ser rebaixado? Eu tinha colocado o Cruzeiro entre os 4 melhores do campeonato. Eu falei o Cruzeiro entre os 4. Quando começou o ano, Libertadores. Quando começou o ano sem Rafinha, sem Gerson, sem o Jorge Jesus, sem o Felipe Luiz, eu falei, o elenco do Cruzeiro é melhor que o do Flamengo. O time, né? O time era melhor. Exatamente. Mas aí o Flamengo troca de técnico, contrata 2 jogadores, traz o Gerson, arruma a zaga com o Mari, aí mudou tudo. Mas mesmo assim, eu não consegui imaginar o Cruzeiro nessa situação, gente. O Cruzeiro foi o melhor time individual que caiu? Foi. Se você analisar do goleiro... Nenhum time grande que caiu... Era um elenco bons jogadores. Tão bom. No papel, não tinha. A gente até falou do Palmeiras aqui, né? Aquele 2, né? Agora, ontem também sobrou muito pro Mano Menezes, né? Porque sobrou pro Mano por causa daquele momento lá que o Cruzeiro resolveu abrir mão do Campeonato Brasileiro e abriu mão demais, né? Aí entra o Zezé Perrella, fala sobre isso, e depois fala o Adilson Batista. Como é que eu posso montar um time para ser um time ofensivo se ele passa o ano inteiro sendo reativo? Então não aceita. Então não aceita o trabalho e não vai pegar o time nas últimas 3 rodadas do campeonato. Olha, o que acontece com o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro é resultado de anos. É o auge de um período muito longo de desmandos. Eu lembro que o Sormani falou isso aqui, o negócio da conta, um dia que a conta vai chegar, quando o Cruzeiro, quando a gente começaram a surgir aquelas histórias que o Cruzeiro não estava pagando jogador, não é que não estava pagando salário. Os problemas da FIFA. Não compra e não paga. E o Sormani falou aqui, falou assim, bom, assim também, eu também faço o time campeão. Eu compro o Messi, não pago, compro o Cristiano Ronaldo, não pago, ofereço um salário de 500 mil reais, não pago. E aí é fácil. Bem, eu acho que eu estava no programa esse dia, inclusive, Flavinho. E faz tempo isso, muita gente no Twitter pegando no pé da gente, do Sormani, e agora? Isso foi no ano passado que o Sormani falou. Né? A questão técnica do time, um bom elenco, campeão da Copa do Brasil, começando o ano muito bem, fazendo um monte de... enfileirou, se eu não me engano, 16 vitórias seguidas. Foi o time grande dos grandes brasileiros, dos chamados grandes, que mais tempo ficou invicto no começo da temporada e tudo mais, né? Agora, é um clube dirigido de uma maneira muito irresponsável faz muito tempo. O Cruzeiro tem uma série de coisas boas na sua história. Que eu me lembre, foi o primeiro clube a investir em centro de treinamento, a Toca da Raposa. Tanto que foi sede de seleção brasileira durante muito tempo. O Tele Santana, ele ficava direto, ele só ficava preparava a seleção brasileira. Sim, não tinha granja. Tinha granja, mas era 2 campinhos, sei lá. Mas o Tele ficava só lá na Toca da Raposa. O Cruzeiro, a seleção brasileira se preparava
na Toca da Raposa, que era um exemplo, né? Um modelo para todos os clubes e tudo mais. Mas o problema do Cruzeiro é que o Cruzeiro sempre esteve nas mãos de famílias, né? Se a gente olhar aí nos últimos anos, a família Perrella, família Massi, você se lembra? Família Massi, né? Massi. Pega aí as dinastias que tomaram conta do Cruzeiro. Algumas funcionaram, outras não. E aí, uma hora, a bomba explodiu. Né? O Cruzeiro vai ter o ano que vem uma arrecadação que é, pelas contas que eu andei vendo por aí, ela não dá 10% do que o Cruzeiro arrecadou esse ano. Até porque ele já antecipou valores da televisão. Antecipou valores até do pay-per-view. Então, ele de 70 milhões deve cair para 10. A cota, não, 10 nada. No pay-per-view não sei. A cota da Série B, hoje, é de 6 milhões de televisão, né? De TV fechada. É de 6 milhões de reais para todos os times. Cada time recebe 6 milhões de reais. Né? Nenhum time da Série A hoje arrasta cota de televisão para a Série B. Então, um clube que arrecadou, sei lá, 300, 400 milhões nesse ano, com cota de TV, com patrocínio, com pay-per-view, não sei o que, tem a perspectiva de fazer um ano em 2020 com 10, 8. E outra coisa, viu, Flávio? Até o patrocinador, Silva, antecipou dinheiro também, né? Então é o seguinte, ou o Cruzeiro agora junta os cacos, aí paga os prejuízos. Ontem o Zezé Perrella falou um negócio na frase. Então o Cruzeiro, só para fechar, o Cruzeiro corre o risco de ser o primeiro grandão que cai a não ter a volta garantida, assim, pela sua força, pela força da camisa. Por conta do que aconteceu ontem no Mineirão, o Cruzeiro inclusive vai perder mano. Tem de perder, claro. O Zezé Perrella ontem na coletiva dele, o Zezé Perrella falou o seguinte, eu estava lá atento, viu, assistindo. Porque o brasileiro gosta de ver a desgraça dos outros. Você sabe disso. Ontem, eu vou dizer um negócio pra você, tirando a torcida do Cruzeiro, rapaz, o Brasil inteiro tava torcendo pro Cruzeiro se ferrar. Saiu o gol do Ceará, velho. Rapaz, rede social, nego gritando. Parecia que era o Brasil jogando contra uma seleção. Porque todo mundo gosta de ver desgraça, foi pênalti, né? Pro Ceará? Eu achei que não foi nem pênalti. Aí, o Zezé Perrella uma hora pega e fala o seguinte, se na primeira divisão a gente não consegue pagar o salário dos caras que estão aqui, como é que na segunda divisão vai pagar? Ele falou que aí vai ter. Ele falou que é exorbitante a folha de pagamento. Vamos ouvir o Zezé? 12 milhões a folha de pagamento do Cruzeiro. O Zezé é o filho naquele a cota de TV do ano passado. Chama Zezé, o menino. A cota de TV, beijo, só antes de você chamar o Zezé. O pequeno? A cota de TV do Cruzeiro pro ano que vem, pro ano inteiro, é metade da folha de pagamento de um mês. Hoje. A folha de pagamento do Cruzeiro hoje é 12 milhões, segundo as informações que chegam de mim. Aqui já tem gente que fala em advogado, de jogador já, ó, fazendo assim, ó. Mas vai tirar dinheiro da onde também? Vai ter, uma hora tem que pagar. Nossa, vai ter ação. Uma hora os caras recebem. Vamos ouvir uns trechos do Zezé Perrella, Pipo? Aí você fala depois. Vamos ouvir o Zezé Perrella aí. Eu não estou transferindo responsabilidades, mas o que aconteceu no Cruzeiro, né, de alguns anos para cá, tinha que um dia acontecer o que aconteceu hoje, não é? Foram muito temerárias as coisas que foram feitas aqui, em busca de ganhar um título, de ser bicampeão brasileiro, de ser isso, ser aquilo, não pensaram nas consequências. Isso tem um preço, e uma hora essa conta chega, e a conta chegou. Eu acho que o mais importante nós não perdemos, que são 9 milhões de torcedores, que vai nos ajudar a reerguer esse clube tão querido, não é? Mas para mim é um negócio assim inexplicável. A dor é forte, é profunda, não é? Quando eu me lembro do sofrimento dessas pessoas que não têm culpa de absolutamente nada, eles não dirigem o clube, eles só torcem. Então é para essas pessoas que eu me dirijo pedindo desculpas em nome do Cruzeiro. Sei que não vai adiantar absolutamente de nada, não é? Mas eu estou com a minha consciência tranquila, que pelo menos tive a coragem de tentar. Nós temos que fazer uma reestruturação grande. Eu não vou dizer que eu vou dispensar isso, que eu vou dispensar aquilo, até porque a maioria dos jogadores tem contrato em vigor. Mas se nós estamos com dificuldade de pagar esses salários astronômicos na primeira divisão, imagina na segunda. É hora de cada um entender que o Cruzeiro não tem condição de bancar isso. Vou ter que conversar
com aquelas pessoas com salário fora da realidade do Cruzeiro e tentar alguma coisa. E tentar alguma coisa para a gente poder recomeçar dentro da realidade. Eu sempre falei, quando se gasta mais do que recebe, vai falir. O problema é que é o seguinte, velho. Quem fez tudo isso não responde por nada, não paga por nada. Entendeu? O que eu acho que... Esse é o problema. Porque os caras vêm, faz o diabo. Faz por quê? Porque o dinheiro não é deles. Não tem responsabilidade alguma. Não tem culpa ali, outra. O clube Uma vez eu ouvi de um amigo meu, olha, o lugar que dinheiro não tem dono, não é meu, não é teu, é de todo mundo, não é de ninguém. É uma desgraça. Aí faz o que faz. Sabe, jogador paga, aceita qualquer coisa que o jogador pede. Aí dá nisso. O clube, aí agora cabe ao Cruzeiro abrir uma sindicância interna para realmente, com as investigações, com o Ministério Público, colaborar para ver o que vai resolver e o que vai ser. Interna, Pipo. Vamos expulsar o quadro. Exato. Beleza, o cara é expulso lá, não sei o quê. Mas não vamos dar mal, 50 milhões de euros na conta. Mas o roubo continua lá, entendeu? Não adianta expulsar. E não adianta só expulsar. É a história do que aconteceu com o Modesto Roma lá no Santos. Ele foi expulso. Mas e aí? O clube vai fazer alguma coisa contra ele? Eu quero dinheiro de volta. Então, você é responsável. Se houve um problema fiscal, mas isso já está sendo investigado de grande proporção, pela Polícia Civil. alguém tem que ser responsabilizado por isso, claro. Meses, a Polícia Civil está lá investigando, assim, e a Polícia Federal que não fique também. só no alto, que alguém pague. Mas o principal culpado para você é a diretoria do Cruzeiro? Claro que sim, não tenha dúvida, né? O jogador do Cruzeiro não pediu para ganhar. Não obrigou ninguém a pagar 400 mil, 500 mil. Ele pediu. Não, mas não obrigou. Ele pediu, lógico. Não, pedi sim, mas ninguém obrigou. Ou você paga com faca no pescoço. Ele fez a proposta. Quem se dispôs a colocar tudo além do que tinha de base foi o próprio Cruzeiro. E eu tô na minha. Por exemplo, sou jogador. Quanto você quer? Quero 3 milhões. Beleza. Se você que vai ter que cumprir. Mas o jogador também tem culpa. Claro. Os caras também vão pagar. Aí o que aconteceu, Benja? Aí tem uma coisa que pra mim faltou. Aí foi talvez até a personalidade de alguns caras. Porque quando a gente falava esse ano que salário em campo, quando não recebe, se reflete e incomoda, isso sim. Só que também depende muito da ação da diretoria. Porque o Corinthians, a gente sabe, não só o Corinthians, outros clubes aqui no Brasil cansaram de terminar temporadas com atrasos, com problemas, e o time foi lá, jogou, foi campeão e depois a situação resolveu. Só que o que os caras do Cruzeiro ainda fizeram, além de se aproveitar da crise, foi tentar se fechar numa redoma de egocentrismo, de vaidades em alguns momentos e de começar a limar aqueles que estavam tentando justamente tirar o pessoal que estava na rebeldia. Porque aí passou além da conta só da chateação. Se tornou a rebeldia. A rebeldia o que foi? Dentro de campo, abandonarem tudo, né? E obviamente que aí vai muito além do que o torcedor gostaria. Olha aqui, onde é que ficam as lideranças? Eu quero... Não, peraí, deixa eu responder um negócio pra você. Mostra, abre a câmera. Aí, ó. Dá uma olhada. Thiago Neves não estava em campo ontem. Egídio não estava em campo ontem. Robinho não estava em campo ontem. Dedé não estava em campo ontem. Fred não estava em campo. Fred não jogou. Não, mas esses nem banco. O Egídio estava suspenso. Edilson também não? O Edilson está aqui nessa foto. O Edilson também estava suspenso, né? O Egídio suspenso, o Thiago Neves afastado. Robinho machucado, o Dedé machucado. Então, esse é o retrato do Cruzeiro. Aí aqui entra a pergunta. Os líderes, os caras que têm liderança, como o Dedé... Né? Foram justamente os caras que também colaboraram com o Cruzeiro. Cara que tem liderança. A liderança do Cruzeiro se perdeu. Não existiu. Então sucumbiu diante da circunstância. Então não tem liderança. Não teve nenhuma, foi zero. Então não tem liderança Por isso nenhuma. Que quando o Rogério foi tentar começar, sabe, a mexer os pauzinhos, derrubaram ele. Por quê? Porque a diretoria do Cruzeiro, aí é onde vai a culpa da diretoria. Ela foi conivente com a panela. Você viu com a rebeldia do Adilson? Sim. Você tá assistindo? Eu tava, hein? Eu vi assistindo. Ontem eu vi tudo. Aí o Batista pegou e falou o seguinte: Rogério Ceni, meu amigo, tinha razão. Temos um trecho aí? Olha lá. Vamos colocar lá o 411. O jogo terminou com 40 minutos, nem terminou o tempo normal e o árbitro colocou na Daqui a pouco nós vamos mostrar a pancadaria. Mas vamos colocar aí o Adilson Batista, quando ele fala, Rogério Ceni, meu amigo, tinha razão.
Aí agora também é tarde. Daqui a pouco a gente vai mostrar as cenas aí tristes, lamentáveis, pancadaria, criança saindo carregada por pai, gente desmaiada. Foi uma vergonha também. A torcida tá chateado também. É pra ficar mesmo. Agora, quebrar tudo não vai resolver nada. Não, praticamente destruíram as imagens. Vai dar mais um prejuízo pra quem tá mal de grana, que é o outra Cruzeiro. Coisa, é a terceira vez como mandante que o time do Cruzeiro comete isso. Ó. Terceira vez com